Vamos primeiro ao início, Pedro. Cogumelos que curam, de facto, cancros e patologias clínicas. Onde é que isto tudo começou? Na história milenar, na China? Onde é que isto vem? A história é muito interessante. Bom, a história começa com o primeiro imperador que deu o nome à China, o imperador Qin. Aliás, é daí que vem o nome China. Esse imperador tinha duas ambições muito grandes relacionadas com viver para além daquilo que é humanamente possível. Uma, queria viver 1000 anos, ele próprio. E segundo, queria que a sua descendência vivesse 10.000 anos, a sua dinastia. Então, justamente, o imperador Qin lançou um repto terrível à comunidade médica da corte. Decretou que, de entre todos aqueles médicos da corte, quem conseguisse descobrir métodos, técnicas, o que quer que fosse, alimentos, medicamentos que fizessem viver mais tempo, seria coroado de regalias e de riquezas. Muito bem. Quem não conseguisse, cortava-lhes a cabeça. A pressão, portanto, pressure. Era a maior pressão possível e imaginária. Com certeza. Mas a coisa correu bem. Houve pelo menos um médico muito importante, Shi He. Shi He foi um médico chinês que deu um conjunto de 3 cogumelos a comer a musaranhos. E ele escolheu o musaranho porque é um animalzinho que vive muito pouco tempo. Aqueles musaranhos chineses vivem cerca de 12 meses. Ou seja, é fácil vir a provar se eles vivem ou não mais tempo. Este bichinho parece um rato, mas não é um rato, é uma espécie de rato muito pequenino. Não é assim muito bonito, mas pronto, foi eficaz. Eu acho-lhe piada. Aliás, é um bichinho curioso, porque a gente olha para ali e parece inofensivo, mas ele tem uma saliva altamente venenosa. A saliva dele tem umas bactérias que faz com que ele seja praticamente tão venenoso quanto uma serpente. Pequenino, mas com veneno de grande. Então, o Shi He conseguiu fazer com que estes ratos vivessem o dobro do tempo. Sim. E com que os ratos, naquela fase de transição de idade, justamente o correspondente aos 45, 50 anos no humano, quando o pelo começa a mudar para cinza, quando a reprodução e a sexualidade diminui, a sexualidade aumenta, a capacidade reprodutora aumenta, não só nos machos, também nas fêmeas. Como eu disse há pouco, certas fêmeas já na menopausa conseguiram voltar a reproduzir-se. E então foi um dos primeiros a ser coroado de riquezas e regalias. Uma das riquezas que ele ganhou foi o direito de comercializar esta fórmula, que são 3 cogumelos, com a designação de pílula das 3 substâncias nobres para viver 1000 anos. Ainda hoje existe na China sob essa designação. Ainda hoje continua. Ainda se comercializa sob esse nome. Aliás, há muita gente que... Há muitos chineses normalmente a partir de 50 anos, começam a tomar aquelas coisas para viver mais tempo e para ficarem mais novos. Aliás, eu sou um dos que acredita, sou um dos que toma. De forma que... Espero que estejamos cá todos depois para comprovar que seja mesmo assim. Mas isto é quase o elixir da juventude, para todos os efeitos. Pedro, mas esta ideia, portanto, vamos lá ver. Claro que não se consegue viver 1000 anos. Não vamos ser... Com esta notícia, até porque, se não me engano, foram agora, este estudo sobre isto que estamos a conversar, foi agora comprovado cientificamente. Na dita ciência moderna. Justamente, recentemente, houve um trabalho feito, curiosamente, por médicos do IPO português, que demonstrou que um destes 3 cogumelos, o Yunzhi, que tem um nome científico, Coriolus versicolor, é o nome pelo que ele é conhecido no Ocidente, demonstrou que, houve um estudo feito durante 2 anos, que demonstrou que este cogumelo curava o cancro do colo do útero. Evidentemente, quer dizer, tem interesse científico, sem dúvida, mas é evidente que os chineses já o utilizam há milhares de anos, foi um século depois do Shi He, portanto no século II a.C., que ele começou a ser utilizado por um médico chamado Hua Tuo para tratar o cancro. Agora, qualquer tipo de cancro, não só o cancro do colo do útero. Agora, em Portugal, provou-se, médicos, cientistas portugueses de renome, provaram cientificamente que um deles realmente cura o colo do útero, o cancro do colo do útero. Portanto, é um avanço importante no sentido. E depois é uma conjugação de 2 conceitos, um muito antigo e outro muito moderno. Um que foi descoberto de uma forma que não é dita científica, uma forma de conhecimento baseada nestas teorias do Yin e do Yang, que nós falámos aqui na nossa primeira crónica, mas que são teorias de tal forma certas que há 2000 anos faziam aquilo que hoje se conseguiu provar. Isto é fabuloso. Mas, Pedro, isto é algo que atualmente, porque com certeza que lá em casa existem imensas pessoas que nos estão a ouvir e que estão, enfim, muito fortemente até extasiados com esta notícia. Isto é algo que é já, enfim, prescrito? É concreto. A medicina chinesa sempre prescreveu esse tipo de substâncias. Eu, desde que exerço, há 25 anos que prescrevo estes 3 cogumelos. O que nós estamos a ver agora é este Lingzhi,
que é o tal cogumelo. Isso é este trigo, são estes 3 cogumelos, o Coriolus versicolor, que também é conhecido. De troika, não é? Sim, é uma troika. Eu utilizei o palavrão agora que está na moda, que nem sequer é uma palavra portuguesa. Esta troika de 3 cogumelos fazem uma sinergia que são os 3 juntos que conseguem produzir este efeito e esta pílula para viver 1000 anos. Quais somos? Eu recorro a estes cogumelos, normalmente um deles apenas isolado, consoante o paciente, nos doentes oncológicos. Nós tratamos muitos pacientes com cancro, não é eficaz apenas no cancro do colo do útero, como foi demonstrado mas em vários tipos no de cancro. mas praticamente em todos os tipos de cancro. Pedro, e teve mesmo já a comprovação, enfim, Bom, com nós pessoas, temos, eu trato todos os dias pessoas, eu recebo todos os dias na clínica pessoas com doença oncológica, todos os dias, e há muitos anos, e até há cerca de 15 anos atrás, a medicina chinesa era mais eficaz do que a medicina convencional a tratar o cancro. Felizmente, a medicina convencional evoluiu. Começou a acompanhar. E hoje em dia é ainda mais do que a medicina chinesa. Portanto, neste momento, o melhor para o doente é os 2 juntos. Acaba por ser sempre o mais importante. Mas, a nível físico, qual é o efeito nas pessoas deste cogumelo? A pessoa começa a sentir alguma coisa? Aumenta muito a imunidade, aumenta muito a resistência. Na prática, a teoria tem alguma simplicidade. É que todos os dias, qualquer ser humano, e não se assustem lá em casa, porque é verdade, todos os dias qualquer ser humano fabrica células tumorais. Células da família das doenças cancerosas. A razão pela qual a maioria das pessoas não os manifestam é que todos os dias fabricamos também defesas anticancro. Todos os dias. Aliás, as pessoas imunossuprimidas, seja de forma artificial, seja de forma natural, por exemplo, as pessoas que sofrem de HIV, desenvolvem cancros que as outras pessoas não desenvolvem. Ou seja, a falta de imunidade faz cancro. Então, o que é que faz a medicina chinesa? Aumenta muito as defesas anticancro. Pedro, poderíamos também, as pessoas que não são ainda diagnosticadas com cancro, poderiam começar a tomar para eventualmente se prevenir? É assim que nasceu. Que lá em casa muitas pessoas também estarão a pensar nisso. A teoria nasceu assim mesmo, mas foi sempre utilizado como terapêutica e, sobretudo, como forma de viver melhor, e é conhecido o seu efeito imunomodulador. Aliás, também vem descrito no texto do tal trabalho científico. Do estudo que vimos, Pedro, foi um prazer, é sempre um prazer irmos mais além daquilo que é o convencional. Muito obrigada. A medicina chinesa continua a surpreender-nos com o seu alcance e, sobretudo, com o uso daquilo que é natural e que nos rodeia. De certeza que depois desta rubrica já não vai olhar para os cogumelos da mesma maneira.